difícil do que hoje. Naquela época o povo ele era matado a fio de espada, era perseguido, seus filhos, sua casa. As pessoas abandonavam suas casas por medo, porque eles estavam em busca do Senhor. E naquela época Herodes ele era muito martiroso, ele era muito astuto, ele queria agradar o povo, ele se preocupava em agradar o público, porque o público, por engraçado que seja, mas era o povo que tinha prazer de ver a morte do povo de Deus. E Herodes ele se alimentava do desejo daquele povo, pelo desejo daquele povo, de ver o povo de Deus sendo martirizado, sendo perseguido, sendo morto, sendo que o Senhor era proclamado salvação, era proclamado transformação, proclamado as profecias, né? E Estevão, querendo ou não, ele acabou cumprindo uma das profecias de Jesus, não é isso? Então que viemos a cada dia a gente nos consultar o que falta para a gente estar na presença de alma, corpo e coração. O que falta? Porque nós não somos perseguidos como aquele povo. Você orar, você vai, cadê a fé da oração, gente? Meu Deus. Onde que está a fé na oração? Porque aqui é um exemplo. Pedro ele estava preso, estavam todos intercedendo, todos orando, mas não acreditaram no milagre de Deus. Quando Pedro chegou, que bateu a porta, ele insistiu, porque não estavam acreditando que era Pedro que estava na porta. Não acreditaram que a oração dele chegou ao céu. E como está a nossa oração hoje? Será que temos essa fé de orarmos e saber que o Senhor está escutando a nossa oração? Ou vamos abrir a boca da boca para fora? Como está a nossa intensidade da nossa oração? Cedendo por Pedro, mas quando Pedro ele chega, vai aqui no capítulo 3 vem falando, e batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Meu Deus. Aqui embaixo, aqui no 16 fala, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e os se espantaram. Então, Senhor, porque se tudo que foi passado aqui desses antigos profetas da Bíblia, né? Heróis da fé, heróis do Evangelho, que levavam as boas novas, se comparar o que eles fez, nós hoje não fizemos nada para o Senhor. Hoje nós estamos fazendo nada comparado aqui na Bíblia. Se formos olhar de profetas a profetas, de mulheres aqui que faziam a obra do Senhor, acha que é só passar a vassoura na casa do Senhor? Não, elas iam mais, iam fundo, cuidavam dos profetas, elas se preocupavam com os profetas, ficavam, enquanto um ia levar as boas novas, eles ficavam orando, jejuando, em propósito pelaquele missionário. Coisas pequenas, coisas banais, coisas supérfias, que não tem nada em comparação do que você ser perseguido até a morte. Se viemos para dentro da Bíblia, são coisas pequenas. Quem somos nós? Aquele povo também era carne, era seres humanos, mas eles não se rendiam à tribulação, eles não se rendiam à perseguição, muitas oposição contra aquele povo. E hoje, quais são as oposições? Meu Deus. Procura o nosso derredor, quais são a nossa posição? Ele viu que Estevão foi matado a fio de espada. Quando ele começou a ver, nada disso parou ele. É como o Senhor me deu. Somos detidos, mas não derrotados. Porque Deus, mesmo que passamos por tribulação, mesmo que passamos por perseguição, o Senhor sempre está levantando. E antigamente era uma igreja muito primitiva, né? Uma igreja primitiva que tinha seus princípios, que tinha, né, as suas obediências. Qualquer coisa que faziam contra a vida deles, eles iam contra a lei deles, né? Mas o Senhor sempre guardou. E Pedro aqui, ele foi preso, mesmo ele preso, mesmo ele sabendo que no dia seguinte ele poderia ser executado, porque ele já esperava ser executado no dia seguinte, porque como eles tinham, né? Como eles tinham aquela regra, porque era dia de pães, era época de Páscoa, então ele não podia fazer tal coisa. Então eles aguardaram, esperaram. Mas Pedro era o Senhor e ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia que Deus ele fazia milagre. E mesmo assim, a igreja
nesse dia, é como foi falado, continua em oração. É a nossa oração que é a chave da vitória. É buscando ao Senhor. E Pedro, o engraçado que Deus é tão maravilhoso com nossas vidas, porque Pedro, querendo ou não, se ele estivesse fora da prisão, talvez ele já teria sido morto. Mas o que Deus fez? Deus usou a própria oposição contra a vida dele. Pedro, querendo ou não, estava guardado dentro da prisão. Pedro, querendo ou não, estava guardado, porque eles estavam à espera da Páscoa passar para matá-lo. Porque se ele estivesse lá fora, ele já tinha sido morto como Estevão. Mas Deus colocou soldados na porta, na entrada, porque Deus já sabia que ia derrubar aquelas cadeias. Deus já sabia que ia tirar o filho dele daquela prisão. Porque o Senhor, ele tem cuidado. Quando a gente se coloca na posição que o Senhor quer para fazer tal coisa para o Senhor nos guarda. Vimos pelo caminho espinhoso, mas o Senhor é a nossa base. Alguma fofoca? Qual é a nossa percepção no dia de hoje? Nada pode nos separar do amor de Jesus. Como estamos? Porque Deus, Ele nos chamou, mas Deus nos chamou para agradar ninguém, para agradar o mundo. Pelo contrário, Deus nos chamou para irmos contra o mundo. Contra a mão do mundo. Temos que ser diferentes, querendo ou não, temos que ser diferentes. Não temos que agradar o nosso ego, a nossa carne, a nossa vivência. Temos que agradar o Senhor. Porque se preocupamos com tantas as coisas, oramos 5 minutos, 3 minutos, mas já parou para perceber como está subindo a oração? Não é pelo tempo que você fica orando, mas é como você está orando, e como está a nossa fé. Aleluia. E Deus, Ele é muito zeloso com a nossa vida. Ele é muito, muito cuidadoso. Por mais que passamos por necessidade, o Senhor, Ele sabe qual é a nossa precisão. Não adianta a gente se entristecer por algo, porque o Senhor, Ele nos dá. Quando estamos com a nossa mesa vazia, o Senhor sempre levanta um para colocar um pão, o alimento na nossa mesa. Então, a gente não devemos parar por qualquer coisa. Não devemos olhar para o seu crescimento, é para a sua busca espiritual, é para Deus te dar algo espiritual. É para Deus te capacitar espiritualmente. Então, se nós não tivermos discernimento, a gente vai orar, Senhor, tira, passa essa fase. Aí Deus vai, tá bom, passa. Aí chegar lá na frente, você vai se preocupar, Senhor, cadê a tua presença em minha vida? Passei, não aconteceu nada. Você abandonou o seu processo lá atrás. Você não quis avançar. Você quis pular as etapas. E quando pulamos as etapas, para voltar, a gente volta lá para o final da fila. E aí que é pior. Porque às vezes você já está com a estrutura, já está com aquela casca dura de quando vinha aquelas flechas, aqueles dados para você já está gritando. Aí quando você desfalece, que volta lá para o final da fila, vai começar tudo de novo. É como aquela palavra do vaso na mão do oleiro, né? Deus quebra você todo de novo. Aí começa a transformar tudo de novo.